Pod Castelo, a voz do direito, entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Portal Castelo, no Pod Castelo, a voz do direito, e vamos falar sobre o autismo, que é um tema que estamos aí no mês de abril falando, sobre a conscientização, alusão a esse mês que é um tema no qual todos nós temos que estar cientes dos direitos, dos deveres e principalmente do acolhimento, acolher essas crianças especiais, que eles vão ser também o nosso futuro, trazer conscientização para a população que não sabe as limitações, mas também que quem tem autismo pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E temos aqui 3 convidados especiais. Dr. Lucivan Araújo é advogado, militante no direito previdenciário e faz com que muitas pessoas que não têm acesso a recursos tenham aí o benefício de prestação continuada para essa categoria, E o Dr. Lucivan também é atuante no direito criminal. Então nós vamos falar também sobre crimes, discriminação cometido, contra pessoas autistas. Temos aqui a dona Cleide, psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai ser um prazer ouvir a parte que a gente fala sobre não só o acolhimento, mas o tratamento para as crianças com autismo. E fico muito feliz, Miriam, com o seu convite. Uma mãe de uma criança atípica vem compartilhar. Miriam, que também é psicóloga, Miriam? A gente conversando. A Miriam acabou de compartilhar um pouco da trajetória, como vai comentar com vocês. E também é psicóloga, Foi preparada para receber o Enzo. Psicóloga, alfabetizadora de autista. Tem um espaço na minha casa que eu alfabetizo essas crianças, que as mães me procuram, E aí foi uma dinâmica, que eu tive que desenvolver dentro do espectro autista. Do meu filho. Que maravilha. E nós temos também o Enzo, que está ali aguardando. Daqui a pouquinho o Enzo vai aparecer aqui com a gente para conversar um pouquinho com vocês. E é muito bom ter vocês. Eu gostaria de inicialmente ouvir, Miriam, como foi que iniciou toda essa tua trajetória, como que é a vivência, os desafios, juntamente com o Enzo. Eu sempre me deparei com o autismo na profissão de professora, Foram 14 anos dentro de sala de aula, como alfabetizadora. E aí... Ajeita a perninha, filho. E aí, eu já tinha essa experiência no campo profissional e sempre pesquisei sobre a temática, até para saber lidar dentro da sala de aula com as crianças atípicas, como receber essa família. Então, o que é autismo, É doença, não é? Tem cura, não tem? O que fazer quando a criança desregula dentro da sala de aula mediante a dinâmica da sala de aula? Então, isso aí para mim já era assunto básico, mas era desconhecido para mim no contexto familiar. O autismo dentro da minha família, minha convivência 24 horas com o autista, porque eu ficava aquelas 4 horas com a criança, às vezes de esporte 1, 2 ou 3, 4 horas e depois a gente libera, E aí segue o fluxo e a família não, a criança é da família e você vai ter que aprender a conviver com o autismo. Entendi. É muito importante, essa tua fala ela é bem pontual, porque dentro de uma escola você tem um tempo bem limitado ali com a criança, com aquela vivência. Mas quem está numa rotina, existem também resistências a barulho, toque, Eu sou madrinha de uma criança autista, inclusive ele tem 5 aninhos, mas ele fala pouquíssimo. Ele não é de abraçar e ele também não fala ainda. A gente está nesse trabalho, com fono, com psicólogo. É necessário toda uma equipe multidisciplinar para acompanhar e auxiliar. Mas a gente já identificou, muitas melhorias dele. Ele falou pro pai dele, eu te amo. O pai dele chorou litros, porque ele não expressa, Então, são evoluções que para algumas pessoas é uma coisa comum, mas para a gente é uma emoção muito grande.
né? Então, o dia a dia, a rotina, lidar com as oscilações também em relação a, por exemplo, no caso dele, ele teve uma resistência muito a barulho, fogos, e foi um momento assim de crise de pânico. Então, quem está ali vivenciando, como tu mesmo falou, é muito diferente de dentro de uma escola, que já tem a doutora Cleide nessa experiência aí de trabalhar com as crianças. E vale ressaltar que a cada 88 crianças que nascem, uma já nasce com laço de autismo, segundo as pesquisas. Isso. E assim, está sendo uma realidade bastante frequente. Por exemplo, há 14 anos, né, tinha uma criança, né, ou outra na escola. Agora, em todas as salas, antes tinha uma criança em um segmento, um autista ali na educação infantil, sala tal, outro lá no ensino médio, então outro. Hoje a realidade é o quê? Quase todas as salas têm uma criança ou duas ou três laudada, fora as crianças que ainda estão em investigação. E muitas escolas hoje não estão preparadas, certo, para fazer este acompanhamento psicopedagógico e até mesmo psicomotor, que eu também sou formado em educação física, certo, especialista em recreação e lazer, e muitas famílias estão procurando o meio judicial para que possa ter o seu direito garantido. Isso é... Aproveitando a fala, né, do doutor, eu presencio muito essa questão. As professoras, elas têm muita dificuldade, não estão preparadas, né? As avaliações, elas não conseguem adaptar aquele aluno. Então, o aluno, ele fica sem atividades, né? Às vezes eu dou uma ideia aqui e ali, mas é muito pouco, né? Mesmo porque tem os outros alunos. Tem salas de aula lá que estão 4 alunos autistas. 4 alunos autistas. Como que essa professora vai dar conta de dar atenção para um aluno, né? Aí tem uns que são mais severos e outros não. E eu acredito também que é um tempo de 4 horas, de 1 até as 4 horas da tarde, um tempo muito longo, né? Teve uma situação que aconteceu de um aluno autista, eu acredito que ele tinha uns 4 anos, era a primeira experiência dele dentro de sala de aula. E aquele aluno, ele se eu não tivesse ali intervido, aquela criança tinha entrado em surto, porque a professora trancou a porta. E eles ficam, o coração só falta sair pela boca. Eu disse, professora, essa criança não tem condições de ficar trancada dentro de sala de aula. Eu abri a porta e eu fui passear com ele, né, para fora, fui lá. Mas é muito difícil, ele quase não vai para a escola, porque ele tem essa fobia, não é acostumado, né, não tem o costume, não tem a rotina. E como que essa criança vai ficar de 1 até as 4 horas da tarde na sala de aula? Não pode, não tem condições. E até mesmo, doutora, só para corroborar, hoje no estado não há uma política pública voltada ao autismo. Como? Preparar professores, preparar pedagogos especificamente para o caso. Então hoje há um déficit muito grande. A pergunta é, até quando vamos esperar? Estão falando da cidade do autismo. Okay. Boa. Só que cadê a equipe técnica, a equipe de psicopedagogos, de psicomotores, de assistentes sociais que vão dar todo o suporte deste acolhimento para a família? Isso. Exatamente. E aí, quando eu falo a cidade do autista, do autismo, a gente está falando aí, né, talvez de uma não inclusão. Porque a inclusão não é estar dentro da sociedade ali, na escola normal, né? Quando eu vou preparar um espaço ali para determinado, né, pessoas, eu tenho que ver bem qual é a finalidade que eu estou querendo com aquilo, para não ser uma segregação, né? Que é o que acontece geralmente dentro da sala de aula por diversos fatores.
o que? Capacitação do profissional, do professor, suporte, apoio para esse professor, porque eu também já fui professora. Eu entendo tanto e digo com firmeza que foram 14 anos, não são 14 meses, não é? Em sala de aula, e o professor sem suporte. Eu estudava muito, deixei para a escola que eu trabalhava um banco de dados de atividades adaptadas, mas era dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então isso me deu uma base muito forte para eu montar o meu espaço, para eu alfabetizar outras crianças e trabalhar o meu filho. E foi o que eu fiz, não é? Quando eu vi que realmente ele precisava da alfabetização, eu fui na contramão. Não é? Eu retirei ele da escola até por fatores emocionais e aproveitei para alfabetizar ele em casa. Enzo, hoje ele lê e escreve na cursiva, no bastão, né? Tá alfabetizado e a gente está no processo. Mas eu tive que pegar isso para mim, é uma responsabilidade. Mas eu dou sorte que eu sou professora. E as mães, que só são mães, como é que ficam essas mães? Por isso que é muito importante a gente falar sobre a temática. E aí ele falou o quê? As políticas públicas. Qual vai ser a hora? Eu penso que vai ser a hora de levantar o movimento das mães. Só vai acontecer porque enquanto esperar pela escola, né, pelo governo, para as políticas públicas, tem que ter uma pressão. E de onde vem essa pressão? Quem é mais interessado pela evolução dessa criança, pela integração dessa criança, pela inclusão, é a família. E eu penso que se a gente não arregaçar as mangas, não é falar sobre isso, essa mãe ter energia, se cuidar para poder lutar pelos direitos das crianças, a realidade vai continuar se estendendo. Porque qual é o discurso da escola quando se vai para uma reunião? Ah, o professor não está preparado, a escola não está preparada, mas já tem mais de 10 anos, 15 anos que as leis estão aí, que colocaram esse tempo todo. Por que não houve um preparo? Eu penso que está na hora, não é? Eu sou uma das mães que hoje em dia eu tive que fazer uma escolha. Tive que romper com a escola, porque ou ficava do lado da escola ou ficava do lado das mães da inclusão. E esse ano eu comprei uma briga muito grande com a escola, que o meu filho está hoje. Fui pela CEMED, cheguei na ouvidoria e já estava indo para o Ministério Público. E aí eu ganhei a causa. Mas por quê? Eu me posicionei, eu coloquei todos os direitos que eu sei do meu filho, fui estudar, tenho todos aqui na ponta da minha língua. Eu chego na escola, eu não quero mais discurso. Eu já entro com a lei e pronto. Porque ou é eles ou é eu. Mas a senhora, mãe, professora, parabenizo. Mas a cada 1000 mães autistas, quantas mães sabem esse direito? Acho que ele quer vir pra cá. Elas não conhecem os seus direitos, as mães não conhecem. Eu vejo isso, eu presencio isso na escola. As mães, elas ficam ali, elas aceitam qualquer coisa da escola. A escola não está preparada e as mães não lutam porque elas não conhecem. Sim. E as crianças estão sofrendo por causa desse despreparo dessa equipe multidisciplinar. E o que é mais interessante, que eu trabalho com BBC Loas, tanto idoso como deficiente, o estrangeiro, quando vem da Venezuela, chega em Pacaraima, já recebe a sua cartilha dos direitos e deveres constitucionais aqui no país. Enquanto nas escolas, cadê estas cartilhas dos direitos e deveres das nossas crianças autistas, das nossas mães que estão ali lutando, que são pessoas leigas, que muitas das vezes são pessoas hipossuficientes? Cadê esta cartilha? Porque esta cartilha só tem para os estrangeiros, para saberem os direitos e deveres constitucionais, e as mães, vocês mães, não têm essa... A senhora chegou alguma vez a receber essa cartilha? Desconheço do ambiente da escola. Olha, nós estamos aqui com o Enzo, que acabou de chegar. Tudo bem. Sente mais. Tá sentadinho do lado da sua mãe. Isso. Cleide, pega papel lá, por favor, que o Enzo agora vai interagir aqui com a gente.
É muito bom poder ouvir você conversar com a gente. Falar um pouquinho do que você gosta de fazer, Enzo. O que tu gosta de fazer durante o dia? Quais as tuas atividades? Responde, filho. Ó, ela tá perguntando. Eu quero responder. Então Não, deixa no tempo dele. desenhar, Deixa ele desenhar. Não, você não vai mais Pronto. não. Você... Tu vai ficar aqui com ela. Tá cansada. Tudo bem. E aí, por exemplo, a gente houve mudanças, né? Aí ele tirou, aí já altera o comportamento. Porque ele se sentiu o quê? Excluído, né? Se E sentiu... fora que o ambiente é desconhecido um ambiente pra desconhecido. ele, né? Então, são pequenas coisinhas, né, que saem da dinâmica, né, dele. E aí, depois ele volta, ó. Então, são mudanças, né? Eu já sabia, eu disse, vou testar, né? Tava dando certo até agora. E aí, a gente ajusta o ambiente, né, refaz, para que ele possa, né, se regular e não desregular. É muito importante quando a gente fala sobre a voz do direito, é levar informação para quem nos assiste, né, para quem acompanha os nossos episódios, porque assim, no caso, hoje nós estamos falando sobre o autismo. O Enzo hoje ele tem 11 anos, mas eu sou mãe, então uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente não vai viver para sempre. Né? Como tu bem falou, se as mães não se unirem para justamente buscar a inclusão, acolhimento e os direitos, as crianças vão crescer, não vão evoluir, não vão saber nem elas mesmas, né, dos direitos, e os pais não vão estar lá sempre para cuidar, para acolher, para alimentar, para dar moradia. Então isso é muito importante, levar essa informação, explicar, no caso, como o doutor Lucivan veio conosco, explicar os direitos em relação a benefícios, direitos que envolvem também o amparo civil, criminal, justamente para que você tenha, né, quem está em casa, essa consciência, que a gente não vive para sempre. Né? Inclusive, isso é um dos maiores medos da mãe. Da mãe que tem um filho especial, né? Seja ele autista, seja ele síndrome de Down, deficiência intelectual, né? Que o maior medo, um dos maiores medos, que existem vários, né? É essa mãe morrer e esse filho ficar ainda despreparado, desamparado, sem voz, por ele mesmo. E aí entra um desespero muito grande. E foi mediante esse medo que eu, como mãe, eu tive que me posicionar mediante o autismo. No momento mais difícil, né, que nós estávamos quanto família e vivenciando o autismo, o Enzinho em sofrimento, eu lembro que eu sentei, ele tendo crise, né? Ele tinha crise a cada meia hora. Agora, as crises eram gritos que os vizinhos da outra torre gritavam, dizendo que iam denunciar, né, a família, porque nós estávamos maltratando, né? Então, foram vários tipos de questões. E aí, foi quando ele estava numa crise dessa, eu esgotada mentalmente, fisicamente. Eu sentei no sofá da minha sala, aí eu abaixei a cabeça, eu olhei para ele assim, e aí eu realmente aceitei. Eu disse, eu sou uma mãe atípica, falei assim, meu filho é autista, mas isso não vai nos definir. Eu vou tomar um posicionamento, eu vou me posicionar, e no meio da crise, do caos, eu disse, eu vou começar uma faculdade de psicologia. Eu disse, meu filho, eu vou ressignificar minha mente, eu vou preparar a minha mente para enfrentar isso. E você, falei para ele assim, ó, ele estava tendo a crise aí, ó, esgotada. Disse, você vai ter a melhor mãe, a mãe atípica. Você vai ter a melhor professora. Você vai ler, você vai aprender, eu vou preparar você para a sociedade. Falei. E a partir daquele momento, eu levantei outra pessoa. Os gritos dele, né, tudo aquilo que vinha me enchendo, a pressão, eu já não sentia mais. Eu comecei a acolher
foi, meu filho? Pegue outro lá no seu estojo. Eu comecei a acolher ele, toda a nossa realidade de forma diferente. Os gritos dele, a pressão, eu não conseguia comer direito, porque quando começava a comer, ele começava numa crise. Eu já deixava, bom, eu vou comer só 2 bocadas, é esse que eu vou comer. Então eu fui vivenciando aquilo ali já não como um fardo, não como uma situação que eu disse, eu tenho controle sobre mim. Quando eu precisava ir no banheiro, dava uns gritos assim para aliviar o meu cérebro, e revezava com a Samara, que era quem ficou comigo. A gente revezava o nível do estresse. Descia, né, o hall e a gente ia para a escada. Aquela escada, 15 andares, ela tem a realidade que são 15 andares. Eu ia para a escada e eu subia assim 10 vezes a escada correndo e descendo. Era um momento de aliviar o meu cérebro e fortalecer o meu corpo. Isso eu fiz até eu encontrar suporte. Mãezinha, parabéns pela sua luta, mas já serve de uma observação que eu acabei tendo um caso de vizinhos que uma família vinham crianças, filhos autistas, que começaram a questão de fogos, que eles têm o lado do choro, do grito, e que as famílias não conheciam do lado. Sabe o que fizeram? Acabaram denunciando a família por maus tratos. E quando chegou na delegacia, a mãe disse, gente, eu não bato neles, eu não bato. E eu solicitei que viesse até a casa uma equipe da delegacia de psicossocial, assistente social, para que pudesse verificar o caso. E quando chegaram até a residência, uma família totalmente desestruturada, sem ter o que comer, e naquele momento a criança estava chorando. As crianças, são 2 crianças, estavam chorando, sabe de quê? De fome, gente. E nem o benefício eles tinham. Ela nem sabia, a mãezinha, nem sabia que tinha direito de receber um benefício perante o INSS, um BPC Loas. Isso, e assim, a mãe, ela não pode estar fora. Como que a mãe vai trabalhar? Como que a criança vai deixar essa criança? Porque nem a mãe está sabendo lidar naquele primeiro momento com aquele filho. Imagina delegar para alguém, né, mesmo podendo pagar. Então, a gente vive, não é? A gente tem que se reinventar quanto família, porque o autismo, não estou falando da criança, né, dos nossos filhos que nós amamos, mas o autismo, na realidade, é uma prisão para a família. Você não é mais aquela pessoa de antes. As suas relações sociais, não é? A gente não tinha como frequentar mais shopping, a Ponta Negra que a gente ia. A gente tinha muita dificuldade de entrar no elevador, porque quando a gente mudava, ele tinha uma crise para sair daqui da porta para o elevador. Então, para você ver que é algo que foge. O autismo do Enzo era severo, ele era não verbal, ele não falou até os 3 anos de idade. Não é? Então, ele tinha muita sensibilidade sensorial. O autismo do Enzo é sensorial. É mais a sensibilidade de tocar, não é? Dele ouvir os barulhos. Hoje é porque ele é trabalhado, graças a Deus e a neurociência, né? Que tirou o Enzo do autismo severo, não verbal, para o autismo entre 1 e 2 de esporte. Então, esse Enzo que vocês estão vendo aqui, né, que está falando, que consegue suportar aqui, se não tivesse uma intervenção e uma entrega da família, eu não teria conseguido nem vir, nem sair de casa e deixar, e nem trazer. E ele vir para um ambiente como esse aqui, uma sala com luzes, não é, fechada, muito preto. Então tem toda uma questão que o autismo realmente, por isso que tem que ter as políticas, a conscientização, não é, que essa mãe na fila, ela tem que ser prioridade, porque ela precisa voltar. A criança viu, ele estava sentado ali um pouquinho esperando, olha o tempo, a espera é muito curta, tem crises, não é? Então, é por isso que a gente precisa falar sobre a conscientização, mas colocando a realidade, porque às vezes é só conscientização. Quem está lá fora,
a gente, né, respeita e tudo, mas vai muito além só da palavra. As pessoas têm que saber o que a família passa no contexto, para essa mãe levar essa criança até a escola, e às vezes a escola é barra porque o menino não entrou na fila, não chegou no horário, mas é toda uma dinâmica para sair de casa com esse menino, para dar o banho, para ir se alimentar. A criança vem tendo crises dentro do carro até chegar à escola. Julga muito, né? E, inclusive, eu estava até comentando anteriormente, né, Miriam, que as mães, elas... a gente sempre conversa, né, Miriam, sobre a questão das mães autistas. As mães autistas, elas estão doentes. Não tem então, como que elas vão trabalhar com essa criança, né? Se quando elas já se depararam com um filho que não era aquele filho esperado, é um filho especial, né? E agora você já se imaginou com 4 filhos autistas, uma mãe sozinha com 4 filhos autistas, né? Com um marido que se suicida porque não aguenta, né? Então, não é fácil a realidade do autismo, a realidade de mãe atípica. Na conscientização, na campanha, é tudo muito bonito, mas a realidade que eu presencio nas escolas, eu vejo o sofrimento das mães, a superação da Miriam. Então, a gente precisa também trazer esse olhar para as mães. As mães estão precisando de apoio, né, e elas não têm. Apenas o olhar é para o filho. Sim, todos precisam de apoio, tanto as mães quanto os filhos. Então, é um caso que deveria ser mais divulgado, né? A questão das mães que estão precisando e necessitando de muita ajuda psicológica, auxílio, um abraço, um carinho, né? Apenas um gesto dela se ver que ela está ali tendo apoio, né? E então, assim, isso é muito importante. E lembrando, né, que todo cuidador, ele precisa de cuidados. Não é? Então, quem cuida de uma criança especial, né, de uma pessoa especial, o cuidador aí vai precisar de cuidado. E aí que entram, né, as políticas públicas também com esse olhar para a família, né? Porque se todo cuidador precisa de cuidado, a criança, o autista principalmente, seja de que nível, para ele estar bem, a família tem que estar bem, porque senão ele não fica bem. Ele não se estabiliza. E o que a gente se depara, eu me deparo com alguns casos, mãezinha, doutora, é quando a senhora falou a palavra-chave. As mães estão doentes. E a doença vem maior, porque quando o esposo acaba deixando sozinha para cuidar das crianças e da criança. Ou seja, existem muitos casos, eu me deparo com casos como estes. Então, olha o sofrimento da mãe. Olha o sofrimento, ela já está naquela precisando apoio, questão dos filhos, somente o filho autista. E quando estava aguardando a questão do esposo, que é o seu porto seguro, não? E este esposo, muitas vezes, larga a família, porque não tem paciência, não quer lutar juntamente com a mãe. E como a senhora falou, ele tem ou ele larga, ou senão muitas vezes chega a se suicidar. Então, o que na nossa conversa aqui, falando com pessoas especialistas, se nós hoje, aqui no estado, num país, se não tivermos uma política pública voltada às mães, às famílias de autismo, para que fazer projetos, campanhas do suicídio, ao qual as mães, os pais não têm este apoio do próprio governo, de instituição? É um problema abrindo mais um leque para outro problema. Então vejam, esta situação que nós estamos se tratando hoje, no dia do autismo, dia 2, estava lindo as redes sociais. Tava fica lindo. Tudo azul. Né? Tudo azul. Tudo azul. As escolas. Tava na cor da doutora aqui.
Agora abrem as redes sociais. No dia 3. Dia 3 até hoje, cadê? Não tem mais nada. Dessas campanhas, será que dessas campanhas, mamãe, papai, família de autistas, será que chegaram a fazer os cadastros? Olha, você que está precisando de um acolhimento, vem até nós. Fizeram? Aí deixo a pergunta, né? Justamente. Então, que fique a reflexão. Porque não adianta construir centros, não adianta colocar salas funcionais dentro das escolas, né, para que, se o profissional não está preparado, não está capacitado para lidar com a criança. E aí não vai adiantar construir o espaço, o físico, se o profissional, se as pessoas não realmente saberem o que estão fazendo, porque vai ter um efeito que a gente chama de iatrogenia, que é o profissional que ele vai, com o intuito de ajudar, ele vai traumatizar, né, aquele indivíduo, aquela pessoa que está precisando, né, do suporte do profissional. E o que acontece, é uma realidade. Então, eu penso que essa conscientização não pode ficar só na palavra conscientização. Tem que ir além de balões azuis, de blusas azuis, de EVA azuis, de escolas aí fazendo festas, às vezes para as crianças normais, não é? E está muito longe da conscientização. Seria uma conscientização. Famílias atípicas, atividades adaptadas estão aqui. Olha aqui o projeto, olha aqui, essa professora foi preparada esse ano. Tantos professores foram preparados para adaptação de atividades, para a inclusão. Olha aqui e mostrar isso aí. Isso que é a verdadeira conscientização. É mostrar a ação e não apenas uma festa onde muitas pessoas se beneficiam no azul nesse dia do autismo. Vamos já voltar para o nosso episódio daqui a pouquinho, falando sobre o autismo, a experiência da doutora Miriam, da doutora Cleide, do doutor Lucivan. Vamos falar sobre o direito e continuar trazendo informação para você que está nos assistindo sobre que o direito da pessoa com autismo não é só no mês de abril, não é só nesse mês de conscientização. São todos os dias e é um trabalho contínuo. E daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação, Alohães. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Conexões e Negócios, dia 6 e 7 de maio, no Hotel Intercity. Curso de imersão com a doutora em Comunicação e Linguagem, Carla Castelo Branco. Desenvolva suas habilidades para uma comunicação mais assertiva, oratória com propósito, relações interpessoais, gestão e empreendedorismo. Técnicas atualizadas que vão fazer a diferença na sua prática profissional. Inscrições no Simpla. Vagas limitadas. Mais informações, Castelo Connection. 929850082. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo. Voltamos com o nosso episódio do Pod Castelo, um episódio especial falando sobre o autismo. E como a gente já vinha conversando, você que chegou agora, estamos falando sobre os direitos das pessoas com autismo e também trazendo aqui a história da Miriam, né? Temos também aqui o nosso convidado especial, o Enzo, uma criança atípica. E a mãe... Boa tarde, meu filho. Tá, boa tarde, Enzo. Boa tarde.
E a gente pode perceber nas falas da Miriam, né, o comportamento como evoluiu. Né? E aqui nós temos também a psicóloga Cleide compartilhando com a gente a vivência dentro da escola, né, Cleide? Sim. Conta um pouquinho pra gente, como a gente vinha conversando, sobre o acolhimento familiar, né? Então, é que eu estava entrando ali naquele pensamento da Miriam sobre a questão da atividade das avaliações, né? As avaliações, elas não são segregadas, elas não são feitas especialmente para aquele aluno. Ela é feita de um modo geral. Isso já vem do governo. Existem 3, 4 autistas numa sala de aula. Ele vai fazer a mesma prova que vai ser aplicada a um aluno típico, o aluno autista vai fazer. Como que esse aluno que ele não consegue identificar um texto, né? Vamos um exemplo, vamos fazer uma leitura de um texto, fazer uma interpretação, ele não vai conseguir. Então, essa inclusão, ela está sendo aí uma utopia, né? É tudo muito bonito, mas na realidade ela não existe. A escola, os alunos, eles estão inseridos, os autistas, eles estão inseridos na escola. Eles não estão não estão sendo inclusos, né? Eles não estão inclusos na escola, eles estão inseridos. Porque se eles estivessem inclusos na escola, ele teria a sua prova adaptada. E eles não têm a prova adaptada, né? Quando há alguma atividade individual que o professor passa, ele consegue. Um ou outro professor passa uma atividade adaptada, mas não todos, entendeu? Então, essa questão, ela precisa ser avaliada, ela precisa ser observada pelo poder público. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo um autismo, né, com uma utopia. É uma utopia, é uma realidade totalmente diferente com o que está sendo apresentado na TV e nas redes sociais. E assim, algumas mães, elas até identificam, elas têm, né, a consciência de meu filho não está evoluindo, né, mas meu filho não consegue. Mas tem outras mães, dependendo, né, da realidade dessa mãe, econômica, social, do grau de instrução, principalmente das escolas públicas, elas vão achar que está tudo normal. Elas enviam, né, suas crianças para passar 4 horas lá, e a criança passa 4 horas e não pega num lápis. Passa 4 horas ali do tipo da criança, onde essa criança poderia estar numa terapia, essa criança poderia estar fazendo outras coisas. E são 4 horas por estar. Não desenvolve e não é estimulado a interação. Não é. A questão da interação, tem que ir para a escola, porque lá, se não aprender, né, a alfabetizar, ao menos tem uma interação. Eu digo com experiência própria, né, que o que acontece, né, com essas crianças da inclusão dentro de uma escola regular. Quando tem um mediador ali, o mediador, dependendo do grau, é necessário um mediador. Não é porque estão respeitando o direito da criança, não. É porque realmente essa criança desregula dentro daquele ambiente e não deixa o professor trabalhar direito. E as outras crianças, então, ela é assim, forçada pelo comportamento mesmo desumano que acontece, pela percepção que não tem da criança, vai ter que ter alguém ali, porque senão não tem como ficar. E aí, nesse contexto, esse mediador, às vezes, a maioria das vezes, não tem a formação de mediador, como ela, que é psicóloga, não tem realmente, às vezes, um estudante de pedagogia, às vezes um estagiário de pedagogia, que é colocado lá para acompanhar aquela criança. Fica com esse mediador e não é estimulada a interação com as crianças. Que é a verdadeira inclusão. Que é a verdadeira inclusão. Então, se é na hora do lanche, tá aqui com o mediadorzinho aqui, ó, do lado. É no banheiro, é com o mediador. Então, é tudo com o mediador. Então, não tem socialização, não tem interação, não existe isso aí. Não existe. Então, foi por conta dessas barreiras, dessas observações que eu, quanto família, decidi fazer o curso do meu filho, mas não é só eu estou conseguindo, e as outras famílias. E um dos direitos, no caso, é a educação inclusiva, tanto
que as mãezinhas, o que elas estão ajuizando de ações para justamente ter o seu direito, esta inclusão, a educação inclusiva, ela não é somente para escolas públicas, também para escolas particulares. E muitos que estão recebendo estas crianças, muitas delas vêm de uma ação de uma liminar da justiça. Ou seja, até o próprio professor, a grade curricular dele tem que ser específica para o acolhimento destas crianças, algo este que não tem. E aí, o que eu vejo, né, a realidade de famílias que me procuram, né, em janeiro, final do ano, nas matrículas. Chegam nas instituições, estou falando de instituições privadas, né, e para matricular o filho. Quando vai lá, visita a escola, a vaga tem. Quando a mãe volta para efetuar, que para a entrevista, quando ela começa a abrir que o filho tem uma necessidade especial, o que acontece? Não tem mais vaga. Não tem mais vaga, aí são as barreiras. E aí a gente, quando volta para a legislação, né, nós temos a NBI, nós temos a lei da Berenice, que é a lei que ampara a inclusão do autista na escola. Essa é do autista. E nós temos aí o estatuto, né, do PCD, das necessidades especiais, que é a NBI. Que foi alterado justamente com a lei da Berenice Piana. Isso, que aí é uma lei que ela é muito direta. Tem que ter vaga. E aí não pode não ter vaga. É lei, é decreto. Então é um direito da família, é um direito do autista. Mas o que acontece? Não tem a vaga para essas crianças. E a mãe volta, fica de escola em escola, às vezes porque não sabe da lei. Às vezes, quando ela começa a confrontar mediante, vou procurar meu direito, tem medo de deixar o filho naquela instituição por conta de represálias com o filho. Esse é um medo, uma realidade muito grande, né, de uma mãe levantar uma briga em uma causa, fazer um confronto na instituição, e aí ela fica com medo de deixar o filho, se o filho ser vítima, né, de o filho ser maltratado, ser excluído, né? Então, o que fazer mediante a situação? Por exemplo, no meu caso, né, eu retirei meu filho na escola privada, né, de um valor assim, acessível, e eu coloquei meu filho na escola pública por várias avaliações minhas e percepções. Porque o dinheiro investido na escola privada não estava sendo um dinheiro que não valia a pena. O que eu fiz? Eu retirei o meu filho da escola privada, né, coloquei meu filho na escola pública. Mas aí foi a guerra para eu entrar nessa escola pública. Aí que foi a guerra. A confusão. Porque foi aí que eu precisei da lei. Eu precisei ser direta e fazer o confrontamento para o meu filho estar estudando do lado da minha casa, na escola que nos atendia quanto família, que atendia ele, para ele ter a matrícula dele aí, porque ele tá realmente na minha casa, eu alfabetizo, eu faço todo o processo, ele não tá, mas eu queria a vaga dele lá, que ele fosse matriculado e me respaldar por outras questões já emocionais dele. E realmente para ter a inclusão, né? Não segregar isso, a criança. E para ter a inclusão, mas foi uma guerra assim de 15 dias ou 20 dias entre CEMED, escola, diretora, até quando eu já estava indo, eu vou para a última instância, que é o Ministério Público. Aí foi quando eu fui ouvida, porque eles viram que eu não ia parar. Eu disse, ninguém vai me parar, eu tenho a lei do meu lado, então é com ela que eu vou me pegar. Que tenhamos mais mães como a senhora. Sim. Fiz denúncia, fiz uma carta de mão, de punho, com 2 laudas, colocando todo o meu processo passo a passo. E disse, se não tiver a vaga, eu tô saindo daqui, eu vou passar no Conselho Tutelar, lá eu vou fazer uma denúncia, daqui eu vou para a delegacia uma denúncia, já estou aqui na CEMED, assine, me faça uma carta aí, diretora, né, quem é responsável de mão aqui, dizendo que não tem uma vaga, e me diga o porquê nessa carta, assine, carimbe. Não fizeram, porque a partir do... Ele sabe que é lei.
E a senhora fez certíssimo, a senhora fez todo o rito processual, desde o administrativo e do judicial. Já que a senhora foi estudar psicologia, eu lhe oriento também a estudar direito. Que vai ser uma boa advogada aqui, viu? Concordo. Já explicando passo a passo, viu, gente? Fui para a legislação, hoje em dia eu dou palestra, eu faço live nas escolas, né, também que me chamem para as mães, para a família, porque são noites e noites de estudo. Quando eu falei que eu não sou aquela pessoa que eu era ano passado, há 5 anos atrás, aquela Miriam não existe mais. Aquela Miriam boazinha, que tinha vergonha, tímida, com medo de falar, com medo de frequentar os ambientes, aquela Miriam não existe mais. Porque o autismo severo do meu filho, para a evolução dele, fez eu me desconstruir, fez eu estudar direito, fez eu estudar finanças, para poder administrar, porque a moeda do autismo é muito cara. Então, eu tive que aprender finanças para administrar o nosso dinheiro para o investimento. Eu tive que virar empreendedora. Eu tive que deixar a depressão. Eu tive que não dar bola para a depressão, para a ansiedade. Eu tive que pensar pelo amor ao meu filho. Eu acordo 5 horas da manhã, 5:30 da manhã para estar na academia, porque eu não posso morrer cedo. Eu não como açúcar no meu café da manhã, é amargo, porque eu preciso viver mais. Eu preciso ter energia, eu preciso da minha mente em equilíbrio para o meu filho estar em equilíbrio. E vamos abraçar esta sua causa, pedir até para a direção do programa, mãezinha, para colocar seu Instagram aqui, viu? Vocês, mãezinhas, que estão tendo dificuldades de procurar os seus direitos, a mãezinha aqui, ela vai estar à disposição nesta luta, tá bom? Vai passar aqui, ó, o link dela do Instagram, viu? Vou colocar. Telefone também, que ela vai estar em prontidão e levantando a bandeira. Eu levantei uma bandeira e eu deixo isso bem claro. Não é? Eu disse, eu não posso ficar em cima do muro, porque eu era professora de escola, eu sei a realidade da escola, tanto particular como da pública, eu sei da professora também, não é? Da professora, assim, dói o meu coração, realmente, mas eu digo, entre as mães que vivem a minha realidade do autismo e a instituição, eu fico com a mãe, porque é 24 horas e não é fácil. E quantas mães hoje estão em depressão, hoje que eu conheço, as que estão próximas, deprimidas, sobre remédio, que o filho é cuidado por outra pessoa, às vezes até pelo próprio psicólogo que solidariza nisso, solidariza com a família e acompanha, vai na casa, já passa a ser amigos, porque a mãe entrou numa depressão, porque não é fácil, gente. E aí eu fui buscar também o que é espiritualidade para dar o suporte. Tem mais um ponto assim, muito importante, é que não é as famílias, nem as crianças, nem as mães que têm que se ajustar à escola, ao governo, não. É diferente, o governo tem que se adaptar a essas mudanças, porque uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que é dentro de uma escola que é muito ignorante, falou assim, hoje em dia tudo é autismo. Não, hoje em dia se teve acesso a mais informação, avanços da medicina, avanços neurológicos, psicológicos que permitiram pessoas ter esse diagnóstico e ter o tratamento adequado. Não é que todo mundo, porque tem muita gente que vem já com aquela ignorância, com aquele pensamento preconceituoso, com essas falas, e não é bem assim. Hoje a medicina avançou e permitiu que pessoas hoje adultas, que são aí adultos até descontrolados, não sabem o que tem, porque não foi tratado lá na infância. Então não se trata, né, doutor, de porque hoje tudo é o autismo. Não, hoje o acesso à informação, o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento permite justamente que a pessoa busque uma vida normal. Então essa questão do governo, do poder público se adaptar, como você mesmo falou. Eu tenho pena da escola, tenho pena dos profissionais, mas meu filho tem um direito e eu não vou acessar o direito dele, porque a escola não tem condições, é o poder público que tem que resolver. Sim. Que é os nossos impostos, né, doutor? Isso. E só para acompanhar aqui a doutora, em questão da parte financeira, né? Quando a senhora falou que o governo ele tem que se adaptar à situação, à estrutura hoje das nossas crianças, o nosso judiciário, porque o BPC hoje, para você ter direito,
tem que ter uma renda per capita de R$353. E olha o custo. Então, muitas mãezinhas davam entrada, estavam trabalhando e estavam acontecendo o quê? Negado, todo tempo negado. E aí, o que aconteceu? O judiciário foi a favor de quem? Da mãezinha daquela família. Então, o judiciário hoje já se adaptou. Você, mãezinha, que está trabalhando de carteira assinada, que já tentou várias vezes conseguir o seu benefício para o seu filho, porque devido aos custos, você pode procurar o judiciário, que hoje o judiciário ele entende que a criança, os custos que vocês vão provar é muito além do que o seu próprio salário mínimo. Nossa. Enquanto na parte administrativa o INSS nega este direito, mãezinha. Mas se você procurar o judiciário, organizar todos os seus gastos com remédios, babá, aluguel, a questão alimentar, certo? Principalmente crianças que são a base de lactose. Vocês juntando mamãe, papai, família, vocês poderão sim ter este direito que na via administrativa o INSS violou, mas na via judicial vocês terão este direito constituído e procedente, tá bom? Então, se você tiver os seus benefícios negados, mesmo trabalhando de carteira assinada, procure um advogado especialista, procure o judiciário, que lá vocês terão sim direito, e os tribunais já decidiram, dependendo da questão da parte socioeconômica, que poderá sim receber um salário mínimo. E só assim, uma fonoaudióloga que eu fui procurar uma consulta pra mim é R$500. E assim, a gente nem tá falando, não é, da realidade da família. Por exemplo, a maioria dos autistas tem seletividade alimentar, como o Enzo tem, come determinados alimentos. Isso aí é uma realidade nossa. Quando eu digo que... Só uma pergunta, mãezinha. Quanto é o seu custo com ele, com o Enzo? Com uma o margem. Enzo? Uma margem. Só com o tratamento, fora as outras coisinhas. Fora as coisas que eu tenho que fazer. O lazer dele para ele estar estável, que é shopping, que é parquinho, que é gasolina. Só a intervenção da neurociência. 3 mil por mês. Agora 4 mil por mês. Agora imagine, mãezinha, a mãe de muitos que trabalham ganhando um salário mínimo, que vai dar entrada na via administrativa, é negado, e a gente sabendo aqui, vivência real mesmo, que o gasto sempre é 2, 3 vezes mais o valor. Nossa. Certo? Então, mãezinhas, que vocês estão assistindo, família, se o benefício de vocês forem negados, vocês estão passando muito dificuldades, procure a justiça, que lá vocês vão ter o direito de vocês respeitados, assegurados, como a mãezinha que está falando aqui do Enzo. Recebe o benefício de 1.518 e só serve para complemento, porque o gasto com ele... Gasolina para levar nas terapias. 3, 4 mil reais. Então hoje ela comprovou esses gastos. E assim, qual é a dica para as mães, né? É que estudem. Vão estudar, abra a internet, tá aí. Procurem as leis, a legislação. Porque é só através do conhecimento que você, mãe, você vai poder confrontar uma escola, você vai evitar, você vai estar preparada para ouvir pessoas como ela falou aqui, não é? Porque agora todo mundo é autista. Uma pessoa que fala uma asneira dessa, mãe, se você estiver preparada com a legislação, lendo e falando, essa pessoa não vai avante nesse discurso preconceituoso, porque você vai se posicionar, e a gente só consegue se posicionar se a gente tiver o conhecimento. Por que meu filho hoje está estudando, tá com a vaga dele do lado da minha casa,
do jeito que eu queria, do jeito que nos atendia enquanto família, porque eu comprei uma briga, mas eu fui o quê? Para estudar. Foram madrugadas lendo a legislação para eu estar aqui, ó, na ponta da língua, o passo a passo, onde eu fazia, e não tive apoio de ninguém, assim, para me orientar juridicamente, né, vai assim, faz isso. Eu fui naquilo que a legislação tá lá, tá, o passo é esse, qual é a primeira instância? Essa aqui, eu fiz direitinho, desde a matrícula dele na CEMED, não é? Até o e-mail que não foi respondido pela própria CEMED, peguei esse e-mail e confrontei, nem responder, vocês respondem. E aí fui pegando passo a passo, então não deixei brecha, não é? Realmente eu me posicionei e eu saí, não é, muito orgulhosa de mim, o meu filho comigo. Ele estava comigo lá nessa causa. Então, é legislação, não é? Então, a gente temos que nos preparar, temos que nos ler, porque a informação está aí, o conhecimento está aí, né? E vamos deixar também, não é, de ficar consumindo coisas que não são tão importantes para ajudar o nosso filho, né? A nossa família dentro do espectro autista. Só complementando aí a pensamento. Realmente essa realidade, né, da mãe está sendo negado a vaga, né? Eu vejo isso na escola. Foi negado o retorno de 2 alunos autistas. Nossa. Porque não tinha mais vaga. Se essa mãe soubesse dos seus direitos, os 2 estavam estudando lá na escola, né? Ah, mas estariam mesmo, porque quando eu cheguei, pro Enzo não tinha mais vaga. Eles dizem que não tem mais vaga. Não tinha, mas como que eu agi, mãe? Mediante essa barreira, foi a primeira barreira, o primeiro não tenho mais vaga. Não tem mais vaga? Então, o que a lei diz? Retira 2 crianças, né, normais. Direito fundamental. Retira 2 crianças, né, normais, coloca em outro turno. A escola vai se adequar ao meu filho, não é o meu filho a escola. Não tem vaga, mas a lei me garante a vaga dele. As crianças, né, normais, elas podem estudar em qualquer turno. As crianças normais têm um cérebro ali preparado para fazer mudanças. E o autista não tem vaga, a gente vai arrumar a vaga. Aí, qual é o discurso? Mas muitas famílias vêm aqui, a gente até manda procurar os direitos. Foi esse o discurso que eu ouvi. Aí vai o posicionamento. Só que nós não somos... A família do Enzo não é qualquer família. Muitas famílias voltaram do portão aí para fora. Eu não vou voltar. Eu vou até na última instância, porque eu já estava com tudo ali, ó. Eu estava com sabendo os meus direitos. Então, é importante, se você não sabe da informação, procure alguém, ó, como aqui o nosso advogado, não é, que entende, que sabe da legislação, para que você tenha esse suporte. Porque eu não tive, mas eu fui procurar, não é? E me peguei a legislação para confrontar. E hoje foi feito o que tinha que fazer. Retiraram, fizeram tudinho, cumpriram o protocolo, mas tive que esse desgaste desnecessário, que tem muitas famílias que não tem nem a condução para sair da escola lá na CEMED para poder... Nem no Ministério Público para poder... Nem no Ministério Público. Não tem, porque essa é a realidade. Mas aí quando começar essas famílias, não é? As mães tomar esse conhecimento, esse posicionamento, a história vai ser diferente, porque a gente sabe dos processos que a instituição pode receber, tanto de forma jurídica como física. O profissional, ele pode ser responsabilizado profissionalmente. Mãezinha, da mesma forma que quando os estrangeiros vêm lá da Venezuela e recebem essa cartilha, o bom a gente fazer este levantamento, mãezinha, para fazer a cartilha dos direitos fundamentais da criança autista.
E quando chegar até aquilo, esta cartilha vai ser até cego sabendo ler. Chegar, formada, eu estou aqui, ó. Estou dentro dos meus direitos. E elas tenho certeza que elas vão tirar um tempinho para ler todos os seus direitos que ali estão sendo violados. Tentaram violar da senhora, mas a senhora foi além, sabendo dos seus direitos constitucionais. E hoje, mais uma vez, a gente parabeniza a senhora, uma mãe guerreira, e a senhora vai ser exemplo para várias mães. Então, quando a senhora começar esta luta, reunir todas as mães, vamos organizar essa cartilha dos direitos fundamentais das crianças autistas. Vamos. Fazer toda a cidade conhecer e dar um baixa, dar um chega. Só lembro do Dia Mundial do Autismo no dia 2. Não, tem que ser lembrado todos os dias. A família é lembrada todos os dias. E eu vou cobrar, viu? Vou cobrar essa cartilha dos direitos fundamentais do autista. Vamos. E aí a gente vai fazer o movimento. É o movimento, porque se uma conseguiu, todas podem conseguir. Todas podem há uma conseguir. Jurisprudência que é a senhora aqui, ó. Vamos para o direito. Já temos uma jurisprudência. Se for preciso se for preciso fazer, não é outra graduação. Olha, já pro direito, viu? Pro direito, a gente vai e a gente compra essa causa. Compra essa guerra. Eu fiquei muito feliz, assim, ouvir a Miriam, né? Estamos aqui hoje falando sobre o direito da pessoa com autismo e me lembrou muito quando eu estava lendo a história da Berenice Piana, que o nome da lei leva o nome dela porque ela foi uma grande ativista justamente nessa causa, por ser mãe de um menino atípico, né? Então, ouvir a história da Miriam me lembrou muito quando eu estava estudando a legislação e a história dela, né? Até mesmo para a questão do meu afilhado. E aí eu fui vendo vários artigos falando dela, de como ela chegou. Então, assim, são pessoas como Berenice, que leva o nome da lei, né, do autista. São pessoas como a Miriam e são pessoas como você, que está nos assistindo, que pode fazer a diferença. Pode fazer o movimento. E o nosso episódio de hoje era justamente trazer informação. Agradeço ao convite aqui. O doutor Lucivan prontamente aceitou quando eu convidei para participar. Maravilha. Porque eu vejo ele sempre muito ativo com o direito previdenciário, né? Então, essas crianças, as pessoas, elas têm esse direito. O pouco que a doutora Cleide comentou, estava um pouco tímida aqui conosco, mas é uma figura muito importante na vida de não só muitos alunos, mas na vida do Enzo, né? Com a sensibilidade, com a formação, o cuidado, porque não basta só saber daquele direito, saber daquela situação, mas a sensibilidade, né? Se colocar no direito do outro. Então, levar essa informação. E você que está nos assistindo, que tem um filho atípico, você também pode fazer a diferença, né? Se juntando a esse movimento. Que iniciou quando, não é, eu levantei uma bandeira e me posicionei. E assim, tinha sentimentos de quê? De medo de enfrentar. Mas quando você sabe o que quer e onde quer chegar, e pelo amor, né, ao nosso filho, a gente sabe que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na Bíblia está escrito. Então, por amor ao meu filho, o desenvolvimento dele, eu enfrentei, eu confrontei, né, instituições, né, diretores, e eu ganhei. Sim. Quero também agradecer pelo convite, viu, doutora Cristiane, Quirino, pelo Portal do Castelo, por este bate-papo bem construtivo, que tenho certeza que este bate-papo vai nos levar a algo maior e a um futuro promissor, certo? A doutora aqui que embasou muitas situações que é o nosso dia a dia, certo? Realidade. Parabéns, mãe, e vamos em busca para levantar esta bandeira. E a primeira... Já vou cobrar a senhora. A nossa cartilha dos direitos fundamentais das nossas crianças autistas. Já vai começando o primeiro Portal do Castelo por este convite. Espero estar aqui mais outras vezes, compartilhando minhas pequenas experiências e aprendendo ao mesmo tempo. Eu gostaria de agradecer também a Carla, assim, imensamente pelo convite, pela oportunidade de proporcionar
não é? Esse espaço como mãe. Eu tenho várias formações, como a Carla viu, né? Estou estudando teologia, né? Já sou psicóloga, tenho pedagogia, né? Tenho várias outras formações, mas no momento eu estou como mãe. E essa mãe, ela não tem voz, não tem vez, por vários motivos. E eu agradeço assim, imensamente, Carla, essa oportunidade. E eu tenho certeza que vai impactar, sim. Vai levantar muitas mães aí, porque quando uma percebe que uma conseguiu, incentiva as outras a buscar conhecimento, a estudar e a confrontar mesmo. Porque nós somos os advogados, dessas crianças que muitas nem falam, que não sabem se defender, se expressar nem dos próprios coleguinhas. Então, nós, família, nós somos os verdadeiros advogados diariamente deles. Nós temos uma luta que nós enfrentamos diariamente em filas, em supermercado, em igreja. É a realidade da sociedade. E a gente, se a gente não defender eles, ninguém vai defender. Obrigada. Eu posso agradecer também ao convite. Eu não vim para a conversa, né? Acabei sendo convidada assim de última hora. Se eu tivesse me preparado, teria trazido algumas informações melhores, né? Mas pelo que eu me lembrei aqui do que acontece, a realidade dessas crianças, eu pude compartilhar e eu espero poder compartilhar mais vezes. Pelo que eu presencio realmente. O autismo ele tá sendo fantasiado, né? Tudo muito bonito, mas a realidade é outra, né? E eu presencio a Miriam, né? Com a Miriam, e a gente troca ideias, a gente troca informações a respeito dessa realidade. E muito obrigada. Isso é muito bom, né? Ouvir quem realmente está passando, não só pelo desafio de como mãe, mas também como quem trabalha e quem lida também ali com os órgãos diariamente, com os impasses, com a falta, com tudo que deixa a desejar em relação à educação do nosso país em geral. Então, quem está nos assistindo, siga o Portal Castelo. Nós temos o Pod Castelo, a voz do direito. Pode mandar aqui no telefone que vai aparecer para vocês. O que você quiser saber sobre direito. Hoje nós falamos do autismo, mas amanhã pode ser um outro tema sugerido por você. Então aguardamos o que você achou do nosso episódio. Nos siga nas redes sociais. Nós temos também o Portal Castelo, que a gente compartilha notícias, temas, artigos voltados para o direito, para finanças, ambiental, cinema, muitos temas lá muito relevantes. Então, se você quiser ler um pouco mais, ter acesso ao conhecimento, acesse o Portal Castelo e siga também o nosso Instagram. Vai aparecer para vocês. Assim como o Instagram do Dr. Lucivão, o Instagram da Miriam, o Instagram da Cleide. Cleide, conte sempre com o Portal Castelo. É muito importante trazer a voz do direito de quem está sofrendo ou de quem deseja também ter acesso à informação. Então, a gente está aqui de portas abertas para vocês. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização, Castelo Connection e Portal Castelo.